Que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez. Como é que vocês estão? Todos em paz? Vejo que tem vários visitantes aqui que nos visitam hoje por primeira vez. Meu nome é Danny, como o Fred falou. Sou membro aqui dessa igreja maravilhosa que tem sido um canal de bênção na minha vida. We're going to be doing it in Portuguese, but there is English translation or interpretation. If you need it, just raise your hand and someone will bring you one of those headsets so that you can hear and follow along. Amen? Semana passada, o pastor Léo começou uma nova série, a série chamada Hábitos Espirituais. Quem estava aqui semana passada? Uma maravilha, sim ou não? Sempre bom a gente falar da palavra de Deus. Semana passada ele começou com o hábito da meditação da palavra, e foi realmente uma bênção. E como é de costume, pelo menos como a gente está buscando implementar, da gente refletir sobre a palavra do domingo, de que ela falou. E meditando nisso, três coisas vieram à minha mente, e eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que, de repente, Deus falou com você de uma maneira diferente, glória a Deus por isso, porque é assim que a gente edifica a vida uns dos outros, amém? Uma das coisas que ele falou, que me ministrou muito, foi os meios da graça. Os meios da graça são atividades ou práticas que Deus nos concedeu para que nós cresçamos espiritualmente, amém? Entre elas estão as que nós vamos estar falando nesse mês de março. A leitura bíblica, a meditação na palavra, a oração, o jejum e outras quantas mais. Isso é muito bondoso. E ele falou que esses meios de graça, elas não são moedas de troca, não são barganha que nós podemos utilizar para conseguir algo em troca de Deus. Sim? Outra coisa que ele falou também que eu achei muito interessante é que a meditação, contrário do que o mundo prega, ela não é para esvaziar a nossa mente, mas de preenchê-la com algo bom, algo proveitoso. É o que Paulo dizia, é sermos transformados pela renovação das nossas mentes. Amém? E por último, uma coisa também que me ministrou muito foi a razão. Não me ministrou, mas me fez refletir. São as razões pelas quais nós não meditamos na palavra, que coincidentemente vão ser muito parecidas com as razões pelas quais nós não lemos a leitura bíblica, a leitura da palavra. E entre elas estão as distrações, o cansaço, as preocupações e aí por diante. Então hoje nós vamos dar continuidade a essa palavra, com o segundo hábito espiritual, que será a leitura da palavra. Amém? E eu queria dizer, em vez da leitura da palavra, eu queria dizer o estudo da palavra. Eu creio que é mais apropriado ainda, é o estudo da palavra. E eu acho que é impossível, meus irmãos, a gente falar de estudo sem pensar numa classe de aula, sim ou não? E era isso que eu queria que vocês fizessem. Pensem numa sala de aula, principalmente vocês aí que frequentaram as salas de aula aí nos anos 80, 90. Naquela época existia o quê? Todo o foco era no professor, aquele quadro negro e no livro didático. Sim ou não? Ali era um tempo onde não sei se vocês lembram, pelo menos lá no Nordeste a gente fazia isso. No início do ano, quando os pais compravam os livros, a gente pegava os livros, os cadernos, e a gente encapava com aquele plásticozinho, né? Durex, todo bonitinho, para guardar e proteger o livro. Quem lembra dessa época? Amém. Glória a Deus. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque naquela época o conhecimento era algo conquistado, era algo absorvido com tempo e dedicação. Mas hoje os celulares tomaram conta, sim ou não? Hoje, em vez de copiar as notas, né, as informações, take notes, a gente tira foto do material. Buscando o quê? Buscando a rapidez da informação, mas em detrimento da absorção. Então, na era da superficialidade, eu e você, nós navegamos por um mar de informações que são rasas, deslizando o dedo assim, em busca de algo que nos prenda a atenção por alguns minutos. Buscamos o conhecimento em postagens rápidas e frases de efeito,
ignorando assim a riqueza e a profundidade que um bom livro tem para oferecer. Infelizmente, meus irmãos, essa busca desenfreada pelo superficial, ele também contaminou a nossa fé. É quase que inevitável. Então, assim como o aluno que tira fotos do quadro, sem realmente assimilar o conteúdo, muitos de nós buscamos respostas rápidas e experiências passageiras, ou emoções passageiras na nossa fé, sem dedicarmos tempo à leitura da Bíblia, o que é primordial, o que é essencial para o nosso crescimento e a nossa fé cristã. Vamos lá mais uma vez? Eu estou nervoso. Eu dou logo glória a Deus por esse microfone, porque não dá para ver como a mão da gente treme. Semana passada eu estava aqui lendo um pouco da passagem, quando eu estava ministrando os dízimos e ofertas, e parecia que o meu açúcar tinha baixado, ou subido, não sei o que é que faz. Mas era assim. Minha esposa, quando eu cheguei em casa, ela disse, mas você não precisava dizer nada, ninguém nem percebeu. Eu disse, como assim? A Bíblia parecia que estava dando choque. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Tu és como foi pregado hoje, Senhor, como foi ministrado hoje. Tu és a razão pela qual nós estamos aqui, Senhor. Tu és o único, Senhor, que é digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Portanto, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo ministre primeiramente a minha alma, Senhor. Me use, Senhor, para poder pregar, Pai amado, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, de uma maneira graciosa, Senhor, mais firme, Senhor, de acordo com a palavra. Faz aquilo, Senhor, que nem eu, nem homem nenhum pode fazer, Senhor. Que é convencer, Pai amado, o pecador do seu pecado, da tua justiça, Senhor, e do teu juízo. Seja tu, Senhor, seja tu, Espírito Santo, que ministre essa palavra hoje, preparando o coração de cada um para recebê-la, Senhor, de acordo com o que eles precisam, Senhor. E desde já nós te damos a ti toda a honra, glória, louvor e adoração. Amém? Glória a Deus. O Dr. Richard Foster, o pastor Léo me ensinou ele na semana passada, o Dr. Richard Foster, quase como o nome aí do meu amigo de trabalho, Richard. Raise your hand, Richard. Amen. Então, Richard Foster, que o pastor citou semana passada, ele escreveu um livro muito bom, um clássico, na verdade. Eu estava conversando com o pastor Léo semana passada e disse, cara, isso aí é um clássico realmente. Tem outro que é ainda melhor, eu estou doido para ler isso aí também. Mas esse livro que ele chama de em inglês é Celebration of Discipline, The Path to Spiritual Growth. Eu acho que em português, se não me engano, é celebração da disciplina, o caminho para crescimento espiritual. No primeiro capítulo ele fala algo interessante, ele mostra a superficialidade como um obstáculo para quem busca uma vida espiritual genuína e profunda. E ele diz o seguinte, ele diz que a nossa cultura agitada e consumista nos leva a buscar prazeres imediatos e superficiais, em vez de cultivarmos essa relação genuína e verdadeira e profunda com Deus. Nesse livro ele destaca alguns dos pontos que contribuem para essa superficialidade. E eu vou compartilhar alguns com vocês. Primeiro ele diz que a distração constante. Eu não sei se você é distraído, como eu. Mas hoje em dia a gente tem tanta informação, são tantos entretenimentos, tantas atividades competindo por a nossa atenção que nós acabamos perdendo o silêncio e a meditação, que o pastor pregou na semana passada, que são altamente importantes ou necessários para o nosso crescimento espiritual. O segundo ponto que ele fala é o consumismo desenfreado. É aquela busca incessante por coisas materiais e experiências vazias, que ocupa as nossas vidas e deixa pouco espaço para o que realmente importa. O terceiro ponto que ele falou, que me impactou muito, é a mentalidade de fast food, né? Comida rápida. Nós queremos tudo rápido, até na nossa vida espiritual. A gente busca soluções rápidas e superficiais, em vez de nos dedicarmos ao caminho, às vezes desafiador, mas muito gratificante, que é o de discipulado contínuo. E por último é a cultura de imagem. Eu e você, meus irmãos, nós estamos tão preocupados com a nossa imagem e com as dos outros, que essa preocupação ela nos impede de nós sermos autênticos, vulneráveis, que é algo também que nós precisamos para desenvolver um relacionamento profundo, primeiro com Deus
e depois uns com os outros. É impossível você desenvolver um relacionamento com Deus e com os outros se você não for vulnerável. Amém? Então, para Foster, essa superficialidade, ela não é apenas um estilo de vida, mas é uma doença espiritual que nos impede de viver uma vida plena. Ele diz que a cura para essa doença é de adotar disciplinas ou hábitos espirituais, como a gente está fazendo nesse mês de março, que nos ajudam a desenvolver a profundidade, propósito e a intimidade com Deus. Então, esses hábitos, eles ajudam-nos, ele nos ajuda a sermos transformados. Quem é que gostaria de ser transformado? Glória a Deus, que essa transformação seja para que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Jesus, amém? Porque se for outra transformação, não convém. E a cada 2 anos, desde 2014, a cada 2 anos, o Ligonier Ministries, o Ministérios Ligonier, que foi fundado pelo R.C. Sproul, eles conduzem a cada 2 anos, desde 2014, uma pesquisa aqui nos Estados Unidos que se chama The State of Theology, o estado da teologia. É como se fosse um termômetro da fé cristã aqui nos Estados Unidos. E essas perguntas, na verdade, são declarações. Ele apresenta a você uma declaração. Eu digo, ok, Dene é bonito, quem concorda? Todo mundo levanta a mão e diz, sim. Estou brincando. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Mas eles oferecem, nem a minha amada levantou a mão ali, mas amor, levanta a mão aí. Eu estou dizendo, glória a Deus pela vida dele, né? Eu pensei que pelo menos em casa eu seria apreciado. Mas diz que Jesus também não era bonito, né? E é o ser mais importante da nossa história. Amém. Então, essa pesquisa, né, ele apresenta uma declaração, um statement, e ali ele vê o que a pessoa diz, se eles concordam ou eles discordam, né? E eles fazem perguntas, obviamente, sobre Deus, sobre a igreja, sobre a salvação e sobre a Bíblia. Olha só o que eles disseram em 2022. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem? 65% concordam. Isso quer dizer que 45% não concordam que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Essas cifras em 2020 eram 72%. Segunda, o Espírito Santo é uma força, não é um ser pessoal. 30% concordam. Terceira, a salvação é encontrada somente em Cristo. 43% concordam. Quarto, o sexo fora do casamento tradicional entre um homem e uma mulher é pecado? 38% concordam, que quer dizer que 62% não concordam. A quinta e a última, só por motivo de tempo, a Bíblia é 100% precisa em tudo que ensina? Esse daqui deveria chocar vocês. 38% dos evangélicos concordam. Meus irmãos, essa pesquisa ela foi realizada aqui nos Estados Unidos. Mas eu tenho certeza que ela é representativa. Ela é representativa de quase todo mundo, principalmente dos países de onde nós viemos. Porque a influência americana é muito grande. E muitas das coisas, dos movimentos que acontecem aqui no hemisfério ocidental, nasce aqui nos Estados Unidos. Então, o impacto disso, ele vai mais além daqui dos Estados Unidos. E eu me pergunto, e eu pergunto a vocês, por que será que essas pessoas pensam dessa forma? Por que será que essas pessoas pensam dessa forma? A única resposta que eu pude come up with, que eu pude pensar, é que essas pessoas, ou a maioria delas, não leem as Escrituras. Elas podem até fazer uma leitura superficial, mas elas não se aprofundam na palavra de Deus. Assim como eu, no início da minha caminhada. No início da minha caminhada, eu não me aprofundei, eu não desenvolvi o hábito da leitura bíblica. Seja qual for a razão, o ponto é que essas pessoas, como eu, não desenvolveram o hábito
da leitura bíblica, porque a Bíblia contraria todas essas discordâncias que eles fizeram. Eu vou compartilhar com vocês um exemplo. Em 2005, eu entrei no Exército, no final de 2002, fui fazendo os treinamentos e terminei tudo por volta de agosto de 2003. Creio que foi, 2003. Logo em seguida fui para o Iraque, voltei. Cerca de 2005 eu fui numa igreja em Kentucky, com a minha esposa. Uma igreja, não sei que denominação ela era, mas um pessoal muito querido, pelo menos os pastores. Era um casal de pastores hispanos, lá em Kentucky, numa cidadezinha que chama Hopkinsville, um povoadozinho. Aquele acento bem kentuckiano. E o cara muito agradável, o pastor foi e me deu uma Bíblia. Aí eu peguei a Bíblia, né? Na época eu falava inglês, mas não era um inglês tão profundo. E o cara me deu a Bíblia, a versão King James. Aí eu olhava assim, eu digo, caraca. Dies hath, não sei o que. Eu olhava e digo, caraca, eu tentei ler. Eu disse, não tem condições de ler isso aqui. Eu acho que eu estou precisando, meu inglês está muito fraco. E eu não consegui ler aquilo. Então, assim, esse foi o meu caso. Isso foi antes da minha conversão. Eu me converti em 2007. Então, você imagina. O ponto é que as razões pelas quais as pessoas não leem a Bíblia são muitas. E eu não estou aqui para discutir quais são, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar, hoje, especialmente, existe uma versão bíblica para todo mundo, em quase todos os idiomas. É algo, assim, absurdo. Mas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu estava compartilhando, refletindo sobre isso um pouco, com alguns dos jovens aqui da igreja. E nessa conversa, eu levantei essa pergunta. Eu digo, por que é que nós não lemos a Bíblia? Por que vocês não leem a Bíblia? E as suas respostas me confirmaram que, de fato, nós não lemos a Bíblia. As suas respostas foram as mesmas que eu mesmo já dei há algum tempo atrás. Essas respostas que eles deram talvez sejam as mesmas que vocês dariam hoje, uma parte de vocês, se vocês fossem perguntados essa pergunta. Eu não vou fazer. Então, a minha intenção, meus irmãos, de maneira alguma, e em nome de Jesus recebam isso, não é de expor ninguém. A minha intenção é de expor uma triste realidade, de que nós não lemos a Bíblia como deveríamos. Nós não lemos a Bíblia como deveríamos. Vou compartilhar com vocês algumas dessas respostas. Não vou dizer nome. Tio Dani, eu não leio porque a Bíblia é chata, talvez não com essas palavras, mas a Bíblia é entediante, me dá sono. Outros disseram, sei lá, a palavra não fala comigo quando eu a leio. Deus fala mais comigo através de louvores. Outro disse, a Bíblia é difícil de entender. Eu acabei de compartilhar uma experiência com vocês. E, de fato, tem partes difíceis da Bíblia que realmente dificultam esse processo. Outros disseram, não dá tempo, tenho muita coisa para fazer. Mas a verdade, meus irmãos, é que a Bíblia é um livro fascinante, cheio de vida e muito relevante para os nossos dias hoje. Ela fala conosco todas as vezes que nós a abrimos e lá lemos. Sabe por quê? Porque ela é a palavra viva de Deus. Mas sabe qual é o problema que eu e você temos, meus irmãos? Que muitas vezes nós estamos tão ocupados, tão distraídos, tão preocupados, que a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Sim, realmente tem algumas passagens que são difíceis de entender. Tem outras que são impossíveis de compreender. Mas, de forma generalizada, a Bíblia ela é fácil de entender. Basta somente ter um pouco de humildade, da gente reconhecer que não sabe todas as coisas, que a gente precisa conhecer mais Deus. Temor de saber que quando a gente abre esse livro, a gente está literalmente lendo a palavra do Deus Altíssimo, aquele ao qual nós adoramos e louvamos há pouco tempo. Precisamos ter disciplina
para a gente se comprometer, da mesma forma que a gente se compromete de comer, da mesma maneira que nós nos comprometemos de ir ao trabalho, de cuidar dos nossos filhos, da gente ter a disciplina de abrir a palavra e lê-la com expectativas. Deus vai falar conosco. Abram comigo, por favor, no livro de Deuteronômios, capítulo 29, 29. Deuteronômios, no início da Bíblia ali, mais ou menos o 5º livro. Deuteronômios, capítulo 29, versículo 29. Deuteronômios, capítulo 29, versículo 29. Ele diz assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Meus irmãos, isso quer dizer que Deus não quis revelar tudo à humanidade, mas aquilo que Ele revelou é suficiente para mim e para você viver uma vida de acordo com a sua vontade. Mas isso requer tempo, sim ou não? Requer tempo, que é um dos pontos, é uma das desculpas, com todo amor, que a gente dá, de não ter tempo, de ter muita coisa para fazer. E eu quero dizer para você com muita graça, estou aprendendo com o pastor Léo, que sim. Muita graça. Love you, brother. Com muita graça, eu quero dizer para você que se nós não temos tempo para ler a palavra, é porque nós estamos ocupados demais. Em inglês ele sounds better. It says, if you are too busy to read the word, you are too busy. Tempo, meus irmãos, é um dos presentes mais preciosos que Deus nos deu. Tempo é um dos presentes mais preciosos que Deus nos deu. Mas muitas vezes, ou muito frequentemente, é um dos mais desprezados, é um dos mais negligenciados. Tempo é algo que você não... Primeiro, o tempo não para. Seria bom assim ou não? Se o tempo parasse, o tempo não para. A gente não pode estender o tempo, a gente não pode comprar mais tempo, a gente só pode administrá-lo. Todos nós acordamos... todos nós temos 24 horas num dia, sim ou não? Ninguém tem mais, ninguém tem menos, a menos aqueles que o Senhor recolhe, né, no devido tempo. Todos nós temos diariamente 24 horas por dia. Salmos 90, 12, se vocês puderem só escrever aí, por motivo de tempo, Salmos 90, 12, ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que nosso coração alcance sabedoria. Meus irmãos, a leitura bíblica não é somente um bom hábito espiritual, mas é também uma necessidade para todo cristão. Se você é um cristão, você precisa ler as Escrituras. Se você ainda não é, convém que você abra as Escrituras e veja o que Deus fala de todos nós, onde nos encontramos e da nossa necessidade de nos reconciliar com Ele. É por meio dela, meus irmãos, que nós conhecemos a Deus. O Salmo 103, 19, Salmos 103, 19, vejam só comigo o que é que ele diz. Salmos 103, 19. Obrigado pelas suas orações, a tremedeira já abaixou um pouquinho. Salmos 103, 19. Diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo que existe. Meus irmãos, queira a gente concorde ou não, Deus tem o controle de absolutamente tudo. Tudo. Êxodos 34, capítulos 5 e 6. Êxodos 34,
versículos 5 e 6. Êxodos 34, versículos 5 e 6, diz assim. Veja só que interessante, só para o contexto. Essa passagem aqui está falando quando Moisés subiu na montanha lá para receber os 10 mandamentos. O primeiro ele já tinha recebido, né, aquelas 2 tábuas, e quando ele desceu, o pessoal estava fazendo uma farra lá embaixo com um bezerro de ouro. Ele foi lá e jogou a pedra no chão, quebrou. Deus chama ele de volta e diz para ele se apresentar lá sozinho, não traga nenhum animal, ninguém devia estar ali em volta daquela montanha. E quando ele sobe, Deus fala com ele e diz isso. Versículo 5. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés, proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares. E ele continua: e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Meus amados, isso aqui, também com Números 23, 19, se você puder só escrever aí, Números 23, 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso ele promete e deixa de cumprir? Esses versículos, meus irmãos, como muitos outros, eles destacam atributos divinos de Deus, como a compaixão, a misericórdia, a fidelidade, a paciência e o amor, que enfatizam a benevolência desse Deus Altíssimo. Então, partindo desse princípio, nesse princípio que Deus é soberano, que Ele sempre existiu, que Ele não é filho do homem para que minta, eu e você podemos pegar a palavra, as Escrituras, e podemos lê-la com a confiança de que tudo que está escrito aqui, ou já aconteceu, está acontecendo, ou vai acontecer. A gente pode ter confiança nisso. O Salmo 19, que é o capítulo mais longo da Bíblia, com 176 versículos, é totalmente dedicado à palavra. Quando vocês puderem, leiam-lo ou escutem-lo. Salmo 119, 176 versículos falando da palavra de Deus. Deve ter alguma razão pela qual um capítulo tão grande é dedicado somente à palavra, sim ou não? Então o salmista ali, ele celebra a grandeza das Escrituras. Ele diz no versículo 1, no 119, versículo 1 e 2, ele diz o seguinte: feliz quem vive de acordo com a lei do Senhor. Felizes aqueles que guardam os seus ensinamentos e o buscam de todo o coração. Aí ele continua lá no finalzinho, próximo do final, no versículo 105, ele diz: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meus irmãos, antes de compartilhar com vocês algumas aplicações práticas dessa mensagem, que eu vou compartilhar com vocês hoje sobre a importância da leitura bíblica, eu gostaria de falar de forma breve sobre 3 objetivos ou 3 propósitos pelo qual a palavra de Deus foi escrita. Amém? E a minha oração é que esses 3 pontos, ou essas 3 razões, esses 3 objetivos pela qual a palavra de Deus foi escrita, nos foi dada, possa ajudar a vocês e ajudar a mim a compreendê-la melhor sempre que nós a leamos. Amém? O primeiro desses 3 objetivos, esses 3 propósitos, é revelar Jesus e o plano de salvação para a humanidade. A gente já falou que ela revela a Deus. A gente já falou que ela revela o caráter de Deus, os seus atributos. Então esse seria, na verdade, o segundo, que é de revelar Jesus e o plano de salvação. Se você for comigo em João 1, versículos do 1 ao 3. João 1, versículos do 1 ao 3. João 1, versículo do 1 ao 3. João 1, versículo 1 ao 3. Ele diz: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Colossenses 1,15 diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação.
Meus amados, o Cristo é o Deus encarnado. Ele é o Filho unigênito do Deus vivo. Ele é o primogênito de uma nova criação. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o Criador de todas as coisas. Hebreus 1:3, se vocês puderem abrir comigo também, Hebreus 1:3, mais ou menos ali no finalzinho da palavra, da Bíblia. Hebreus 1:3. Eu fiz igual aqueles que a gente faz, às vezes, né, quando a gente não tem ainda o costume de ler a palavra, que a gente faz assim, Senhor, dá aqui um, e a gente vai, pá, aí cai Neemias, puxa vida. Mas o que deu certo, essa daqui. Hebreus 1, versículo 3. Ele diz, o Filho é o resplendor da glória de Deus, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Cristo, meus irmãos, é a revelação completa de Deus. Ele é a plena manifestação de quem Deus é e da sua natureza. Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele diz mais na frente, eu e o Pai somos um. Então a Bíblia ela também revela de maneira clara e definitiva que o plano de Deus para a salvação da humanidade é através de Cristo. Somente através de Cristo. João 3,16, um versículo melhor, Lucas 19,10, eu vou só ler, vocês anotem aí, Lucas 19,10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O João 3,16, muito conhecido, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Veja que maravilha, a Bíblia também nos ensina o que é essa vida eterna. No capítulo 17 do livro de João, no que chamam a oração sacerdotal, se eu não me equivoco, Jesus está orando ali, prestes à sua crucificação, e ele está ali orando, falando a Deus, ele diz, Senhor, tu me enviaste aqui, estou parafraseando, mas tu me enviaste aqui para que eu pudesse cuidar desses, né? Para que eles tivessem vida eterna, e a vida eterna é esta, ele diz, a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a vida eterna, meus irmãos, que nós falamos, essa é a vida eterna que muitos de nós buscamos. Existe uma eternidade. O problema é que existem dois lugares onde passamos a eternidade. Existe aquela que vamos passar ao lado de Deus, junto com Jesus e todos os santos. E existe o inferno, onde há choro e ranger de dentes. Isso é inevitável. A Bíblia fala dos dois. Então nós precisamos saber que existem esses dois e escolher a melhor parte. Meus irmãos, se você prestar atenção, a gente faz no exército. A gente faz isso para que preste atenção, porque na prova vai cair algo semelhante. Jesus é mencionado de uma forma ou de outra em quase todas as páginas da Bíblia. Vou dizer mais uma vez. Quase todas as páginas da Bíblia ou mencionam ou apontam para Jesus. Ele é o tema central da Bíblia. É sobre ele que nós aprendemos desde Gênesis até Apocalipse. Quando você for ler a Bíblia, meus irmãos, procure Jesus. Procure enxergar o que é que aquela passagem está falando sobre Jesus. Se ela não estiver falando sobre Jesus, ela está falando da grandeza de Deus. Ela está nos instruindo na justiça, na santidade. Ela está nos ensinando a viver uma vida santa. Ela está nos encorajando, nos animando a viver uma vida que agrade a Deus. Então, sempre que você lê a palavra, procure Jesus no meio dela, que de alguma forma você vai encontrá-lo. Ele é a descendência da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Ele é a descendência de Abraão, mediante ao qual toda a família da terra serão abençoadas. Ele é aquele Cordeiro da Páscoa, cujo sangue foi derramado e passado nos umbrais das portas, para que o anjo da morte não matasse aquele povo. Ele é o Cordeiro da Páscoa, meus irmãos, como eu falei. Ele é o único caminho pelo qual nós chegamos a Deus. Mas não para aí.
Ele é a única porta da salvação, Ele é a estrela da manhã, o cabeça da igreja. Ele é aquele que foi morto, mas que está vivo. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele está sentado, como nós cantamos hoje mais cedo, no trono, e é o único que é digno de abrir o 7º selo. Ele é o único que é digno de todo louvor, de toda adoração. Meus irmãos, Ele é a nossa esperança e a nossa paz. Jesus é a nossa única esperança e é o único que pode nos dar paz que excede todo entendimento. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. É Ele que um dia voltará como justo juiz para julgar os vivos e os mortos. Toda a Bíblia fala de Jesus. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a liberdade ela vem de conhecer e praticar a verdade. Para sermos livres, nós precisamos entender e viver a palavra de Deus. Falamos muitas vezes aquele versículo que diz: e conhecereis a verdade. Qual é o preceito disso aí? Qual é a condição para que nós sejamos libertos? Diga com confiança. Conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É impossível sermos libertos sem conhecermos a verdade. Amém? Então, o primeiro propósito para o qual a Bíblia foi escrita é para revelar Jesus e o plano da salvação. Amém? Quem está pronto para o segundo? Amém. Glória a Deus. O segundo é de servir de base, de fundamento para a nossa fé. 2 Timóteo, versículo 3,16. E eu estou usando muito dos versículos que o pastor Léo usou semana passada. Cada um que ele dizia, eu digo, cara, esse está lá no meu, está no meu esboço. Mas glória a Deus, porque a palavra de Deus é uma. Há um só Espírito. Sim ou não? Sim. Glória a Deus por isso. Então, 3 de Timóteo. Perdão, 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para quê? Qual é o fim disso? Ele diz: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então isso mostra, meus irmãos, que a Bíblia ela é fundamental para o crescimento espiritual e para a vida cristã. Josué 1:8, se você puder só anotar isso aí, Josué 1:8. Josué, como bem sabemos, foi o discípulo de Moisés, que foi o que tomou a liderança. Quando eles chegaram, estavam ali prestes a entrar na terra prometida, Moisés, pelo que tinha feito, apesar de ter sido um homem de Deus, ter sido usado para libertar todo o povo hebreu do Egito, ele, em certo momento, perdeu as estribeiras lá, fez algo que desagradou a Deus, e, portanto, ele foi impedido de entrar na terra prometida. Então, Josué assumiu o comando. E ali ele disse, Josué 1:8, ele disse, ele falando para Moisés falando para ele, disse: não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então, somente então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, esse versículo ele enfatiza a necessidade que eu e você temos de meditar continuamente na palavra de Deus. Precisamos meditar na palavra de Deus continuamente para obter sucesso espiritual. Como é que você vai meditar em algo que você não conhece? Como é que a gente vai meditar em algo que a gente não conhece? A gente tem que ter um ponto de partida. Se você olha para um mapa, bom, hoje tem GPS, né? Aquela das soluções rápidas, né? Como eu falei no início. Mas antigamente você pegava um mapa e você marcava de onde você ia para onde você estava para onde você ia. É impossível você chegar onde você deseja ir se você não souber o seu ponto de partida.
Então eu e você, nós precisamos conhecer a palavra, aunque seja pouco, para a gente poder daí chegar onde nós desejamos. Amém? Então aqui ele destaca que a Bíblia é a orientação essencial para a vida cristã. Mas não basta somente ouvi-la ou lê-la superficialmente. Nós precisamos conhecê-la bem para que não sejamos enganados, para que não sejamos ludibriados por aqueles que se vestem de pastores, mas que são por dentro lobos ferozes. Meus irmãos, são muitas as novidades hoje em dia. Você abre o YouTube e ali você pode escolher a quantidade de quem você quer ouvir. De pregadores que não pregam a palavra, mas eles pregam aquilo que a sua carne, que a minha carne, deseja ouvir. Portanto, a gente precisa conhecer a palavra de Deus para que nós não sejamos enganados, para que a gente não coma na mão dessas pessoas. Amém? Nós precisamos ser como os crentes bereanos, lá em Atos 17, versículo 11, se eu não me engano, que diziam que eles liam, examinavam as Escrituras diariamente para ver se o que Paulo, o apóstolo Paulo, estava pregando, para ver se era correto ou não. Então esse hábito ele nos faz maduros, cristãos maduros e bem fundamentados. E sabe por que eu digo isso, meus irmãos? É porque a autoridade, ela não está no pregador, ela não está no pastor, ela não está no bispo, ela não está no papa, ela está na palavra de Deus, que é inerrante e ela é infalível. Se nós não falarmos o que a palavra de Deus diz, a gente precisa ter o discernimento de conhecer, não, isso aqui está errado, isso não é assim. E com amor, se são pessoas que pregam a palavra de Deus com temor e obediência, nós somos falíveis. Com amor venham a nós, Denis, isso aqui, eu acho que isso aqui não estava assim, me explica melhor o que você falou. Ou o pastor Léo, ou quem quer que seja. Amém? Mas a autoridade é e deve ser sempre a palavra de Deus. Por último, um terceiro propósito para o qual a Bíblia foi escrita. A gente viu que o primeiro era revelar a Cristo e o plano de salvação. O segundo era o quê? Servir de base, de fundamento para a nossa fé. Amém? E o terceiro é para nos instruir na justiça e na sabedoria. Meus irmãos, o maior propósito de Deus em nossas vidas é a santificação. Para nos conformar à imagem e semelhança de Cristo. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Ele diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de quê? De que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Meus irmãos, o verbo santificar quer dizer separar, tornar santo. E a santificação é nada mais do que o processo pelo qual nós somos transformados. É um processo de crescimento espiritual que nos torna mais parecidos, ou menos parecidos com o mundo e mais parecidos com Cristo. João 17, 15 e 17, João 17, versículos 15 e 17, Jesus nos mostra como Deus santifica os seus filhos. Vamos lá comigo, João 17, versículo 15 e 17. João 17, versículo 15 e 17. João 17, versículo 15 e 17. Ele diz assim, é uma continuação daquela oração que eu falei anteriormente, que Jesus explicava o que era a vida eterna. No 17, ou melhor, no 15, ele diz assim, ele diz, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Meus irmãos, nós estamos no mundo.
mas nós não precisamos viver como o mundo. Pois eu e você, nós somos chamados a viver de acordo com a vontade de Deus, não os padrões desse mundo. Então, tudo que eu e você precisamos para que a gente viva uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, está escrito na Bíblia. Portanto, nos convém estudá-la, convém que nós a conheçamos, para que a gente possa viver de acordo com ela e a gente possa agradar ao Pai como resultado. O Salmo 119, 9, ele diz, como pode? Veja que maravilha. Ela pergunta e ela também responde. Então, o salmista, no Salmo 119, versículo número 9, Salmos 119, versículo 9. Salmos 119, versículo 9. Veja que interessante. O salmista está falando aí, está perguntando sobre os jovens, mas pega esses jovens, essa palavra jovens, e você coloca adultos, anciãos, de toda idade. E o salmista diz assim, como pode o jovem manter pura a sua conduta? Aí ele vai e ele mesmo responde, vivendo de acordo com a tua palavra. Meus irmãos, tudo que nós precisamos, e eu queria convidar o Jancinho, ou alguém do louvor, que pudesse me acompanhar aqui para a gente concluir isso. Meus irmãos, tudo que nós precisamos para viver uma vida santa, para viver uma vida que agrada a Deus, está aqui na Bíblia. É por isso que muita gente diz que é o manual da vida. É onde a gente encontra lições sobre todos os aspectos da nossa vida. Como nós nos encontramos como pecadores. Lá no livro de Romanos, ele diz que todos pecamos e que fomos destituídos da glória de Deus. Paulo dizia, não há um santo, um sequer. Aí ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus. Ele diz que Deus nos amou tanto, que quando éramos ainda pecadores, Ele foi lá e nos resgatou. A Bíblia nos mostra essa nossa condição, meus irmãos. A condição de pecador que depende da misericórdia de Deus para se reconciliar com Ele. Depende da sua graça. Não tem nada a ver, como eu falei anteriormente, no início da palavra, não tem nada a ver com o seu desempenho, your performance. É a graça de Deus. Somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não tem nada que eu e você possamos fazer para receber mais graça do Senhor, mais misericórdia. A gente só precisa ter convicção, a gente só precisa ter noção de que o tempo é breve. E um dia o Senhor vai nos chamar. E quando Ele nos chamar, a partir daí já vai ser muito tarde, se nós não estivermos reconectados com Ele. Amém? Então essa manhã nós falamos sobre a importância do estudo bíblico para um crescimento espiritual profundo e verdadeiro, que contrasta com a superficialidade da era atual, tempo em que vivemos. Tempo de busca de respostas rápidas e passageiras. A falta da leitura bíblica, meu irmão, e da meditação, ela nos leva ao entendimento distorcido da fé. Como mostram essas pesquisas que eu compartilhei com vocês mais cedo. A Bíblia ela foi escrita com propósitos, e entre os mais importantes estão revelar o amor de Deus, revelar Jesus e o plano de salvação. Instruir-nos, ou melhor, mostrar-nos ou de usá-la como fundamento para a nossa fé cristã e para instruir-nos na justiça e na sabedoria. Que nós possamos dedicar, meus irmãos, a ela o nosso tempo, o nosso estudo. Aí você me pergunta, Dani, como é que a gente aplica tudo isso que a gente aprendeu hoje? Como é que a gente pode sair daqui hoje com
algo onde a gente possa implementar isso nas nossas vidas hoje. Eu digo que a gente continue lendo o Salmo 119, 11, a gente leu 8, 119, 11, ele diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Priorize, meus irmãos, a leitura e o estudo da palavra. Agende um horário específico todos os dias para você ler a Bíblia, mesmo que seja por apenas 15, 30 minutos para começar. Eu garanto a você que se não tiver nada que te distraia, você vai passar horas lendo e meditando na palavra de Deus. Eu li certa vez algo que foi, eu digo, uau, que verdadeiro. Ele disse que a palavra de Deus é como um mar, rasa o suficiente que uma criança pode caminhar nele, mas profunda o suficiente que um teólogo pode se afogar nele. É tanto conhecimento, é tanta profundidade, que você não consegue conhecer o suficiente. Mas dedique a um que seja 15, 30 minutos, fielmente na leitura da palavra. Encontre um método de estudo que funcione para você. Existem vários planos de leitura bíblica que você pode escolher. Escolha um. Experimente alguns deles para você encontrar um que se adapte ao seu estilo de aprendizagem, mas não pare. Continue lendo, continue buscando. Participe de um grupo de estudo bíblico. Pegue 1, 2, 3, 5 dos seus irmãos, irmãs, homem com homem, mulher com mulher, e compartilhem um estudo. Estudem a Bíblia em grupo. Isso é uma ótima maneira, meus irmãos, de manter-nos motivados, de aprender com as outras pessoas e de compartilhar aquilo que o Espírito Santo revelou a nós. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Nome acima de todo nome. Ao qual um dia, Senhor, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que tu és Senhor. Pai amado, nos apresentamos diante de ti hoje, Senhor, com corações humildes, quebrantados, reconhecendo, Senhor, a nossa insuficiência, Senhor, a nossa incapacidade, Senhor, de salvar as nossas almas perdidas, Senhor, a nossa incapacidade de discernir a parte do Teu Espírito Santo, o que é bom e o que é mal, a nossa incapacidade, Senhor, que se porventura tivéssemos a capacidade de discernir o que é bom, de obedecer-te, Senhor. Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos enxergar, Senhor, a Tua palavra. Como o próprio Jesus dizia, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Aqui estamos, Senhor, com os ouvidos abertos, Senhor, desejamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Ajuda-nos, Senhor, a te conhecer verdadeiramente, a desenvolvermos uma amizade, Senhor, um relacionamento contigo genuíno, profundo, a não te conhecer, Senhor, somente de ouvir falar, mas de contigo caminhar, Jesus. Oh, Senhor, nós precisamos de Ti hoje mais que nunca, Pai. Esse mundo ocupado, Senhor, cheio de distrações, de atividades, Senhor, que roubam o nosso tempo, que nos impedem, Senhor, de enxergar aquilo que verdadeiramente tem valor.
Nos ajuda, Senhor, a ler a Tua palavra, Senhor, e a meditar nela, Senhor, aunque seja um pouco, Pai. Porque sabemos, Pai, que se formos fiel no pouco, Senhor, no muito, o Senhor nos colocará. Seja com os meus irmãos, Senhor, fala o coração deles hoje, Senhor. Que como eu, Senhor, também possamos separar um tempo, Senhor, sagrado, Pai amado, para entrar na Tua presença, Senhor, no secreto, Pai, vulneravelmente, Senhor, abrirmos os nossos corações, tirarmos as máscaras. Oh, Senhor, transforma-nos, Espírito Santo. Renova nossa mente, Senhor. Nos faz mais parecido com Jesus. É no nome dEle, Pai, que nós oramos e Te agradecemos. E o povo de Deus diz: amém. Louvemos o nome dEle, em nome de Jesus.